Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo capítulo 3. Versículo 17. E assim nós vamos fazer mais uma oração. 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Vamos lá. Senhor, nosso grande Deus, nosso Pai amado, nós nos voltamos a Ti mais uma vez, Senhor, rogando pela Tua graça, pela Tua misericórdia para conosco, em nos falar pela Tua preciosa palavra. Pedimos que o Senhor nos usa, Pai, primeiramente falando o coração e a minha própria alma, como pregador nessa manhã, para que assim, Pai, também essa palavra possa falar aos demais, para nossa edificação, para aperfeiçoamento desse Teu povo, que assim, Pai, nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Nos capacita, Pai, nos derrama da Tua graça, de maneira que nós possamos estar aptos a, em todo momento, testemunhar de Cristo, em toda situação, não somente falarmos dele, mas vivermos daquilo que ele nos ensina e vivermos guiados pelo Espírito que ele nos concedeu. Por isso, Pai, nós pedimos pela Tua igreja hoje, para nós celebrarmos aqui esse memorial da morte de Cristo e que, ao mesmo tempo, Pai, nos faz pensar na vinda futura dele, na volta, na glória em que ele há de vir e que nós havemos de ter e gozar com ele, Pai. Que nós possamos estar com nossos corações prontos para participarmos de maneira digna e assim, Pai, possamos estar fazendo conforme nos foi ensinado nas Escrituras. Isso nós te suplicamos e também te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito, pela salvação, pelo Teu cuidado diário, pelas oportunidades que nós temos de Te louvar, podermos estar na Tua presença, Senhor. Por podermos agora falar em oração, podermos chegar à Tua presença, tudo isso, Pai, que nos foi concedido por Ti, através do Teu Filho, Jesus. Por tudo isso te agradecemos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso versículo inicial aqui, irmãos, fala de uma necessidade da igreja, uma necessidade dos crentes, de estarem sendo aperfeiçoados, de estarmos sendo preparados. O propósito de Deus na nossa vida, na vida do crente, é que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boa obra. O que é a boa obra? É a vontade de Deus. Então eu gostaria de usar desse versículo aqui para nos chamar a atenção da necessidade que nós temos de um preparo, de uma busca de santidade, de uma busca de perfeição, mas enxergarmos a necessidade que nós temos
de aplicar determinadas coisas à nossa vida. Esse versículo ele não está isolado. Nós vemos que ele começa com para quê. Bom, se esse versículo 17 começa com para quê, é porque ele está ligando um assunto que ele fala anteriormente. E o que é que Deus tem, primeiramente, para que o homem seja perfeito, perfeitamente instruído? É a própria palavra dele. O nosso versículo 16 aqui, se você está com a sua Bíblia aberta, ponha os olhos lá. Se não, ponha seus ouvidos aqui. Paulo escreveu que toda a Escritura, e não é qualquer Escritura, que é uma referência à própria palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus na nossa vida. Não é só adquirir conhecimento. O conhecimento técnico, teológico, ele é bom, mas todo conhecimento infrutífero, ele se torna inútil, né? Ele não tem fruto. Uma árvore que não dá fruto, se você plantou ela para comer alguma coisa, né? Se você plantar um pé de laranja, você espera que ela dê laranja. A menos que você se satisfaça só com a sombra. Você plantou só para ter a sombra, né? Mas se você plantou esperando colher frutos dela, necessariamente ela tem que dar frutos, senão ela é inútil para você. Uma árvore frutífera deve dar fruto. Nós fomos plantados para dar frutos, sim. Muitas vezes os crentes se acomodam em adquirir o conhecimento. E muitas vezes nós nos pomos a debater conhecimento. Mas onde é que está a prática, né? As boas obras? O propósito da Escritura na nossa vida é que nós sejamos instruídos para sermos diplomados, para sermos técnicos, para sermos reconhecidos como grandes conhecedores? Não. Toda a Escritura nos é dada ao crente para que ele seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós estamos falando de obra. E obra é o quê? É trabalho, é prática, é uma coisa vivenciada, é uma coisa aplicada. Se a palavra de Deus ela não for aplicada na nossa vida, em prática, ela se torna inútil. Na verdade, nós nos fazemos servos inúteis, né? Por não aplicar o conhecimento que nós conhecemos. Tem vários níveis, né? Tem aquele que não simplesmente não adquire o conhecimento necessário para aplicar. Então tome cuidado com isso. O crente que não ouve, não aprende, se mantém raso, né, no conhecimento, a gente sempre pega no pé aqueles irmãos que só vêm no culto à noite, acham que cumpriu. É o verdadeiro católico cristão. Né? Aquele católico não praticante,
nós estamos cheios de cristãos praticantes e alguns vão na igreja por costume, uma mera prática ritual. Vem num culto, né? Falando aqui, propriamente nós, mas isso acontece, infelizmente, não é exclusividade na nossa igreja, mas as pessoas vão para um culto, assistem e saem de lá, nem sabem o que ouviram. Não prestaram atenção, não refletem sobre aquilo que ouviram, ou às vezes até os próprios pregadores não estão pregando nada aplicável. E às vezes, para falar a verdade, é melhor nem aplicar o que estão pregando em certos púlpitos, né? Mas existem aqueles que ouvem. Eu acredito que a maioria ouve. O problema é levar aquilo à prática. Não é verdade? Quando nós pegamos uma igreja cuidadosa em ser fiel a Deus, os pregadores têm a preocupação de pregar a palavra de Deus corretamente. Os irmãos, os membros, vêm e ouvem, pelo menos em sua grande maioria, ouvem, entendem, pelo menos grande parte do que ouvem. Mas nossa grande dificuldade muitas vezes é essa, de não levar isso à prática. A boa obra tem que ser vivenciada. Então, a primeira coisa que nós devemos refletir a respeito dessas necessidades que nós temos é de que nós tenhamos mesmo essa instrução da palavra de Deus. Ela foi divinamente inspirada com esse propósito, para nos ensinar, nos redarguir, nos corrigir, para nos instruir em justiça. Deus inspirou a palavra dele. E nós devemos atentar fundamentalmente para a palavra dele. Opiniões de homens são perigosas, mesmo dos melhores. É bom saber o que ensinam por aí, é bom beber de coisas boas. Nós temos ensinamentos muito bons em livros, em artigos, mas tudo tem que ser muito bem peneirado, muito filtrado pela palavra de Deus. Porque os homens, eu volto a dizer, mesmo os melhores, eles são sujeitos a erros, como nós também. Se os melhores erram, quem dirá os piorzinhos, né? Quando nós estamos na nossa opinião, no nosso pensamento, todos nós somos sujeitos a isso. E nós precisamos tomar cuidado para não nos deixarmos ser guiados pelos erros que outros cometem ou cometeram no passado. Tá? Nós citamos, muitas vezes, bons autores, mas eles não são perfeitos. Nós citamos nossos queridos, né, pastores mais próximos, missionários, coisas que eles ensinaram, usamos estudos deles, mas eles também são homens falhos. E não só esses, mas aqueles que têm livros, né? Aqueles grandes homens, também, aqueles grandes conhecidos, né? Então, nós devemos ter cuidado com opiniões dos homens, porque o que foi deixado realmente puro para o nosso ensino, fundamentalmente necessário, é a própria palavra de Deus inspirada. Amém? Outros homens podem nos ajudar a enxergar coisas que nós não tínhamos ainda aprendido, não tínhamos visto, da experiência espiritual que eles adquiriram. Nós podemos tirar bom proveito também, mas desde que aquilo esteja
totalmente fundamentado na palavra de Deus. Na sequência desses versículos que nós lemos, entrando pelo capítulo 4, vamos ler de 1 até 4. Paulo diz o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, nós precisamos da palavra de Deus, como nós vimos antes, mas aqui Paulo vai um pouco adiante. Ele poderia dizer: olha, Timóteo, a igreja tem a palavra de Deus, então faça com que eles leiam a Bíblia e acabou, né? Mas nós precisamos também de exortação. Paulo diz a Timóteo: portanto, Timóteo, pega essa palavra e, fundamentado nela, né? Olha aqui o que ele diz: exorte com toda a longanimidade e doutrina. É aquele ensino próprio da palavra de Deus, e paciência, perseverança. Isso tem que ser um trabalho constante. A longanimidade é uma coisa paciente, uma coisa feita com longo ânimo. Constância. Eu, quando pastoreei a igreja de Sudmenuce, e a gente morou na casa pastoral lá, um tempo, como a gente morava lá, nós mesmos fazíamos o cuidado, né, a zeladoria do templo. E eu cuidava das plantas. Eu gostava de cuidar delas, as plantas que tinha na igreja, os vasos, podar, regar, ter aquele cuidado. E eu, fazendo isso, eu pensava como as plantas se assemelham à própria igreja, aos membros. A necessidade que tem de cuidado constante. Se você deixar de regar, quando você vai ver, dali a pouco as folhas já estão secas, a planta já sofreu danos, e para recuperar aquilo é demorado. É uma planta que fica, você deixar 1 dia, 2 dias, dependendo da planta, né? Tem planta que requer rega constante. Mas se você deixar ela por alguns dias sem cuidado, para recuperar aquilo, não é, vamos dizer, você deixou de cuidar 1 semana, não é em 1 semana que ela vai recuperar, talvez ela leve meses para voltar a ser aquilo que ela era. Se é que volta, né? Nós pastores, nós temos uma responsabilidade grande, e eu sinceramente assim me sinto bem triste quando eu me vejo em falta com isso, com a exortação necessária, porque aquilo que é ensinado de púlpito nem sempre é tudo o que a igreja precisa. Às vezes, por algum motivo, aquilo que é pregado, mesmo em forma de exortação do púlpito, ela não fala ao coração de alguns. Parece que alguns ouvem, mas não entendem que aquilo é com eles mesmo, ou que fala com eles. O pregador não está falando particularmente, seria um erro
Se eu tiver que falar uma coisa que o irmão Antônio tem que ouvir, eu ter gastando tempo aqui com todo mundo, né? Se é uma coisa que eu posso falar direta, particular, exclusivamente com ele. A menos que aquilo seja uma coisa que seja apropriada para todos. Mas muitas vezes quando a pregação é feita, infelizmente alguns tomam a sua parte, o seu quinhão. Mas outros não. E nesses casos, muitas vezes se requer a exortação em particular, né? Aquela exortação individual. Mas essa exortação tem que ser feita com constância, com paciência, com longanimidade e doutrina. Prestem atenção numa coisa nesse versículo 2 aqui, que quando ele diz instes, a tempo e fora de tempo, ele fala aqui, redargas, repreendas, exortes. Isso tem relação direta com o versículo 16, onde diz que a palavra é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, nós temos a necessidade de que aquelas mesmas coisas que a palavra de Deus faz, que elas sejam enfatizadas em forma de exortação. Mas tem uma coisa. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você erga sua mão, sinceramente. Se você puder responder que sim. Você gosta de ser exortado? Opa, tem alguns que deram uma brecha aqui. Alguns irmãos, obrigado. Alguns poucos podem dizer, eu gosto de ser exortado. Eu gosto quando se dirija a mim, mostra o cuidado. Nem sempre é assim, né? Mesmo quando a gente fala, bom, eu gosto de ser exortado, mas dependendo do momento, até esses que gostam de ser exortado não vão gostar. Mas o fato é que a maioria de nós não gosta de ser exortado. Não gosta de ser repreendido. Mas é isso que a palavra de Deus diz. Redarga, repreenda. Exorte. Se isso não é agradável a nós, que seja feito individualmente, o que nós podemos fazer para evitar isso? Aplique você a palavra na sua vida. Se você fizer as coisas certas, você não precisa ser corrigido por ninguém. Se você se deixa ser corrigido diretamente pela palavra de Deus, não precisa ninguém ir te corrigir. Amém? Não vai precisar. Então, quando a igreja faz isso, é proveitoso para ela, é proveitoso para os membros e poupa os líderes e poupa o pastor. Realmente seria maravilhoso se todos nós tivéssemos plena consciência e esse cuidado conosco mesmo, de sermos corrigidos pela palavra de Deus e buscarmos nela, e então, eventualmente, alguém, um irmão mais próximo, ou o próprio pastor da igreja, ou os pastores, se tiver mais de um, vão precisar nos procurar. Algum irmão espiritual vai ter que nos corrigir, nos exortar com essa longanimidade e com doutrina. A igreja precisa disso. Então, quando você vem à igreja, preocupe-se em ser exortado pela pregação.
queira ser exortado pela pregação e corrigido por ela. Mas aplique aquilo na sua vida. Quando você lê sua Bíblia em casa, preocupe-se com isso também. Mas, se você em algum ponto falhar, entenda que é uma necessidade da igreja que os membros dela sejam exortados, sejam corrigidos. Entenda que isso é necessário para o nosso progresso, para o nosso próprio aperfeiçoamento como crentes. A preocupação de Paulo com isso, ele diz a Timóteo, para que haja insistência nisso, porque viriam tempos em que a tendência seria de que as pessoas não suportariam a sã doutrina. A doutrina pura parece pesada. É mais gostoso, é o comichão nos ouvidos, né? Buscar mestres que sejam conforme o nosso agrado. É aí que mora o perigo. Quando nós saímos dos mestres que estão na palavra de Deus e somos levados, mesmo usando a palavra de Deus, quando nós somos levados a fábulas. Quando alguém ensina alguma coisa aparentemente bíblico, aparentemente agradável, nos satisfaz, nos leva a fazer ou a concluir coisas que nós gostamos de fazer, coisas que nós gostaríamos de ser. Mas esses doutores, ou seja, esses mestres que ele fala no versículo 3, vão nos levar, nós vamos escolher quais nós queremos ouvir. E pegar aqueles que nos levam àquilo que, particularmente, a nossa personalidade, a nossa carne, muitas vezes, se agrada daquilo. E Paulo diz, e assim muitos vão desviar os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Fábulas aqui são aquelas histórias que não são verdadeiras, mas elas encantam. Eu colocaria isso assim como aquela coisa sem uma base sólida, mas onde nos parece bom, parece agradável. Nós devemos notar que todo ensinamento falso procura se calcar em alguma coisa boa, em alguma coisa que, pelo menos aos nossos olhos, é bom, é agradável. Por isso Paulo fala da necessidade de nós nos fixarmos na palavra de Deus e de nós sermos muitas vezes exortados, que haja na igreja exortação, para nós não sermos seduzidos, né, por histórias, pelo canto da sereia. Essa expressão canto da sereia, todo mundo sabe o que quer dizer. A lenda, né, da sereia são aqueles seres, mulheres peixe, né? A sereia, geralmente ela é linda, sensual, e elas têm um canto que atrai aqueles, né? Segundo a lenda, os marinheiros ouviam o canto dela e aquele canto deixava eles perturbados, e quando eles viam elas, eles eram seduzidos pela beleza delas e eram atraídos para o mar. E eles iam atrás delas. E, lógico, eles eram mortos, né? Se afogavam, indo atrás das
das sereias. Então, o canto da sereia é aquela coisa que parece tão bonito, tão perfeito, tão maravilhoso, tão agradável, mas que nos leva, num certo sentido, para a morte. Né? Nos leva para, no caso aqui, sermos desviados da verdade, da prática da verdade. Somos desviados da real vontade de Deus. Nós vamos ver ainda uma segunda parte, agora em Hebreus, capítulo 10. Então, nós vemos lá que nós precisamos da palavra e precisamos de exortação. Mas aqui nós vamos pegar outras duas coisas importantes. Versículo 22, Hebreus 10, 22. Diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, nós precisamos também de corações retos e purificados. Nós precisamos da palavra de Deus, precisamos ler, precisamos adquirir conhecimento, precisamos de correção, ser corrigidos. Mas a Bíblia nos exorta que nós precisamos nos achegar com corações purificados, com corações retos. Existe uma necessidade de não aplicação da palavra por aplicar, mas a aplicação da palavra de Deus ela tem que vir realmente visando e acompanhada de santidade. O nosso coração tem que ser purgado de influências externas, tem que ser descontaminado do nosso próprio pecado. Isso é possível se nós tivermos realmente uma sujeição amorosa a Cristo. Ontem estava conversando com um irmão e ele falava sobre uma coisa que é comum a gente ouvir de alguns. Puxa, a gente vê conversões hoje, a gente vê irmãos que não se doam. Você não vê aquela dedicação, aquela empolgação nas coisas de Deus, né? Como uma coisa trivial, costumeira. A obra de Cristo na nossa vida não é uma coisa trivial. Amém? Não é uma coisa qualquer. Irmãos, a nossa experiência com Cristo, a nossa relação com o nosso Salvador, ela é uma coisa especialíssima, única. Dessa maneira, nós temos que olhar que nós temos o nosso viver diário diante dele e nós devemos buscar nos apresentarmos mesmo com um coração verdadeiro, com aquela sinceridade, com aquela nossa retidão, né, de coração, com o coração purificado da má consciência. A gente vê aqueles nossos atos sendo tirados da nossa vida
perdoados, lavados por Cristo, mas tirados dali. Algumas pessoas não se incomodam em continuar a ter uma vida banal. Né? O pecado se torna uma coisa banalizada na vida dos crentes hoje. Por isso nós vemos uma tamanha carnalidade, uma fraqueza que é péssima na vida das igrejas e que é uma influência terrível nas novas gerações. Né? Porque a tendência é que as pessoas pensem na vida cristã daquela mesma maneira. E a nossa tendência nunca é melhorar, é piorar. Se você se mirar em alguém que é um mau exemplo, a sua tendência é se tornar pior do que ele. E é assim que nós vemos as coisas caminharem quando nós nos miramos nessas coisas. Nós temos que nos colocar diante de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Na verdade, ele está dando um caminho aqui indireto. Olha, eu espero que vocês, na vida de vocês, aconteça o mesmo que aconteceu comigo. O que eu vivencio, que vocês possam vivenciar também. Essa experiência íntima, pessoal com Cristo. Eu tenho certeza que Paulo, ele, na sua vida, ele buscava aplicar exatamente essas coisas. Talvez ele possa, talvez não, com certeza ele pôde dizer no final da sua carreira, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, o que diz o versículo 3, ele reteve firme a sua confissão, a sua esperança. Ele acabou a carreira e guardou a fé. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, o autor de Hebreus está dizendo aqui, em outras palavras. Paulo reteve a sua confissão da sua fé, da sua esperança. Por quê? Justamente fazendo isso. Se achegando ao Senhor sempre com essa inteira certeza de fé, com esse coração verdadeiro e com o coração purificado da má consciência. Paulo tinha muita consciência do que ele era e do que ele precisava ser, do que era agradável ao seu Senhor. Dessa maneira nós devemos andar também. Versículo 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando ou abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós precisamos também, irmãos, de uma coisa que é essencial na vida da igreja: o cuidado mútuo. A gente costuma, principalmente quando vai ficando mais velho, a gente costuma se tornar saudosista. Ei, naquele tempo, né? Quem já não disse isso? Talvez os jovens não. Mas os que já passaram dos 30, como eu, já disseram, naquele tempo era diferente, naquele tempo era bom. Nós olhamos para aquelas coisas, e de fato muitas coisas são pura nostalgia nossa. De pensar que antes as coisas eram melhores do que hoje. Mas tem uma coisa que eu creio que realmente era melhor do que hoje. Nós enfrentamos um problema atual, né? Um problema da pós-modernidade, um problema da era da informática ou da informação,
da vida nas grandes cidades é que aquela história, nós não temos tempo para nada. Você já reparou como nós nos afastamos uns dos outros? Talvez a gente tenha mais contato um com o outro pelo WhatsApp, pelo Facebook. Mas isso não substitui aquele contato pessoal. Não é verdade? Ele pode até remediar a distância. Mas é impessoal, é frio. E mesmo assim, muitas vezes, nós temos dificuldade em manter esse contato. Isso tem sido uma das dificuldades das igrejas hoje. Por falta desse convívio. O cuidado mútuo que é ensinado aqui, irmãos. Mas é uma necessidade da igreja que nós temos que buscar. Consideremos-nos uns aos outros. Aqui não é consideração, ter consideração. Eu te respeito muito. Esse consideremos-nos aqui é no sentido de nós estarmos acompanhando um ao outro, acompanhando a vida um do outro. Não é cuidando para fazer fofoca, mas é daquele acompanhamento, daquele cuidado pessoal necessário para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós estamos considerando, observando um ao outro. Eu observar os seus dons, os seus talentos, e poder te estimular a empregar bem isso. Eu poder observar falhas na sua atitude como crente e poder amorosamente te ajudar para que você seja corrigido nisso, para que você possa crescer. E é claro que isso, se é cuidado mútuo, é uma via de mão dupla. É um estar ajudando o outro. Na nossa convivência, irmãos, não adianta nada a gente fazer retiro. A gente vai se enfiar todo mundo num sítio. Vamos estar junto lá. Se a gente não aplicar isso. Talvez por estar juntos nós vamos brigar. Nós vamos ver defeitos uns dos outros para fazer fofoca um do outro. Então não adianta a gente estar muito junto. Nem num retiro, nem na vida diária. Mas essa convivência, ela é necessária, e o tempo que nós pudermos dispor para isso é útil, é proveitoso, seja num retiro. Não podemos ficar dependentes só de retiro uma vez por ano, né? Mas é do nosso dia a dia, é o tempo que nós podemos dispor na vida diária da igreja, nos finais de semana, de nós termos mais tempo juntos, no sentido de buscar ajudar um ao outro. Mas aí precisa ter aquilo que nós já falamos no começo. Precisa haver uma abertura para nós corrigirmos e sermos corrigidos, para exortarmos e sermos exortados. Que nós tenhamos verdadeiro cuidado. Quando um irmão diz, né, como alguns responderam aqui, que gostam de ser exortados, eu acredito que estão enxergando por aquela ótica. Bom, se alguém se incomoda de me exortar é porque ele está me considerando. Eu não sou um nada para o meu irmão. É porque ele se importa comigo. Tá certo? Isso acontece em famílias, né? Filhos que crescem inseguros porque eles nunca são corrigidos pelos pais. Não tem regras. Parece que os pais nem olham para eles.
O filho que é corrigido, ele pode não gostar, mas meu pai é um chato, minha mãe é uma mala. Mas no fundo ele sabe que os pais se importam com ele. O fato de ele estabelecer regras, né? Estamos falando de regras, né? de uma educação plausível. Não, nós estamos falando aqui de tirania. Estamos falando de educação correta. Mas os filhos estão vendo que, na verdade, os pais se importam com eles. Tem filhos que crescem com a impressão de que os pais nem olham para eles. Irmãos, é muito ruim quando nós temos uma convivência ou temos uma igreja onde nós temos a impressão de que, e de fato às vezes é o que acontece, que nós não estamos nem olhando uns para os outros. Nós simplesmente nos reunimos, cantamos 2 hinos, às vezes 3, fazemos 2 ou 3 orações, vem a pregação, nós vamos embora. E na semana que vem, ou no próximo culto, nós vamos nos reunir e fazer a mesma coisa. Mecânica. Então também isso é uma necessidade da igreja. O cuidado mútuo. Nós sempre lemos esse versículo 25, vendo uma ótica. Não deixando a nossa congregação. Isso aqui, nós pastores gostamos muito de usar para pegar no pé dos membros faltosos. Não estou dizendo que... Eu não vou deixar de usar isso aqui, se você faltar, viu? Que não faz sentido para isso. Mas, ele é mais abrangente. Porque não deixar aqui é não abandonar. Então, isso pode ser deixar um afastamento costumeiro, mas também o desânimo, né? Ele pode refletir aqui um desinteresse de realmente deixar para lá. Tem crentes de vários tipos. Tem crente que olha, melhor dizendo, ele não olha, ele não vê nada de errado, mas também parece que não vê nada de bom. Mas tem aqueles que têm olhos críticos para enxergar o que tem de errado. Para enxergar o que há de errado na vida do irmão, para enxergar o que há de errado na vida da igreja. Mas aí nós temos 2 posturas diferentes. Existem aqueles que só criticam. E isso não edifica. Mas existem aqueles que enxergam um erro e falam, meus irmãos queridos estão falhando nessa área, então eu vou procurar ajudar eles a corrigir isso. Qual é a postura correta, cristã? Você tem dúvida? No versículo 24, ele diz que nós devemos nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando, não abandonando a nossa congregação. Ah, não tem jeito não. Deixa eu ficar meio retirado. Não. Esse já era o costume de alguns e continua sendo. Me afasto, eu vejo, eles têm muita coisa errada. Invariavelmente esses acabam indo para outra igreja e lá também, né? nem sempre, mas invariavelmente, com frequência acontece isso. Se ele vai para outra igreja, ele acaba, com o passar do tempo, ele vê as mesmas coisas, ou outras coisas onde ele se incomoda, ele toma as mesmas atitudes, geralmente. Mas a atitude correta é de nós buscarmos ajudar nossos irmãos. Estimularmos uns aos outros ao amor
e as boas obras. Mais uma vez nós vemos boas obras, prática cristã, prática da vontade de Deus. Não teoria, não tese, prática. Se nós olharmos pelos evangelhos e pelas cartas, eu acho que nós vamos encontrar, eu não contabilizei, mas nós vamos encontrar várias vezes essa expressão, boas obras. Há uma necessidade de que a vida cristã seja uma vida de aplicação, né? Ou seja, as obras têm que ser, têm que existir. As boas obras, as obras de Deus. Não obras para salvação, mas as obras daquele que é salvo. As obras que são de uma fé viva, que diz Tiago. As obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas, que Paulo diz em Efésios 2:10. E assim vai. As boas obras que são requeridas aqui em Hebreus, como lá em Timóteo que nós lemos. São algumas das coisas que nós realmente precisamos, irmãos. Todos nós, a igreja precisamos da palavra de Deus, precisamos de exortação, precisamos de cuidado mútuo, precisamos de um coração puro. A junção dessas coisas proporciona uma boa, uma vida saudável para a igreja. No final do versículo 25 aqui, de Hebreus 10, ele faz um alerta, né? Tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, aquele dia está chegando. Ele disse isso, se torna mais urgente a nossa preocupação, o nosso cuidado mútuo, e não abandonar a nossa congregação, mas buscarmos considerar nossos irmãos, ajudarmos uns aos outros o amor e as boas obras, aplicando a palavra de Deus, extraindo dela aquilo que nós precisamos. Quanto mais nós vemos que estamos chegando próximos daquele dia. Aquele dia, ele se refere aos tempos que virão, a tribulação, a volta de Cristo. Uns colocam nosso arrebatamento antes da tribulação, outros colocam depois, mas tá? Não é o assunto aqui, vocês sabem minha posição. Eu sou pós-tribulacionista. Então, creio que a igreja passa pela tribulação. Mas, sendo isso verdade ou não, o fato é que aquele dia, o tempo final está chegando. Nós estamos muito mais próximos hoje do que naqueles dias. Se a palavra de Deus já exortava que isso era uma necessidade crescente naquela época, hoje ela está em níveis muito mais altos. Talvez o autor, inspirado por Deus, pudesse medir de alguma maneira, né? Se o autor não, pelo menos o autor espiritual, o autor divino, Deus mesmo, sabia muito bem que tipo de tempos nós teríamos, que tipo de vida as igrejas teriam hoje. É uma vida que nos afasta desse cuidado mútuo, irmãos. Mas que essas coisas não sirvam de álibi para nós não fazermos aquilo e não buscarmos aquilo que precisamos, porque é urgente, é premente, é necessário a vida da igreja. E precisamos estar firmados, precisamos estar fortalecidos nas coisas de Deus. Não só em teoria, mas alguém firme é aquele que absorve a palavra de Deus e vivencia isso. Como é que você está aplicando a palavra de Deus na sua vida? Você tem ouvido?
Infelizmente, tem crentes que faltam muito na igreja, ouvem muito pouco. E a conclusão que eu tenho é que esses que pouco tempo têm para vir à igreja, ou dão para vir à igreja, também pouco tempo dão para Deus na sua vida particular, na leitura, na oração. É muito difícil manter uma comunhão devocional, né, diária com Deus, se o próprio louvor, a própria adoração conjunta da igreja é desprezada. E isso enfraquece demais. Quanto é que você tem absorvido da palavra de Deus? Se você ouve, você tem aplicado, você tem praticado? Ou você está esperando realmente que alguém venha falar para você? Se você já sabe que você precisa se corrigir de uma coisa, não espere que alguém venha falar. Se Deus já falou seu coração, atenda a Deus pela sua palavra, pura e simples. É bom para você, é bom para a igreja, é agradável a Deus. Mas aquelas coisas que nós não enxergamos, irmãos, nós precisamos cuidar. Nós precisamos estar nos exortando e cuidando de nós mutuamente. Eu costumo dizer, quando alguém quer ser batizado, se tornar membro da igreja, uma das minhas perguntas para essas pessoas é: você está pronto a estar debaixo da disciplina da igreja? Porque depois que você se torna membro da igreja, você não tem direito a dizer, ninguém tem nada com a minha vida. Nós somos feitos um corpo. Nós temos tudo a ver um com a vida do outro. Você tem todo o direito de saber da minha vida. E eu de você. Precisa existir uma comunhão, uma confiança entre nós. Justamente para que nós possamos nos ajudar. Não é saber da vida um do outro, como o mundo faz, para mexericos, né? Mas é nós conhecermos um ao outro. É mais do que saber da vida, é nós sabemos tudo aquilo que se passa, que aflige, aquilo que pode ser problema na vida um do outro, e de nós estarmos ouvindo uns aos outros. Procurarmos ser conselheiros sábios. Procurarmos ser conselheiros da palavra de Deus. Lembra que o que Paulo disse para Timóteo é que a nossa exortação tem que ser pela palavra de Deus. Não é a minha impressão, o que eu acho certo, o que eu acho errado para você. É o que a Bíblia diz que é bom, né, ou não. O que é certo, o que é errado, aos olhos de Deus, para a nossa vida. É assim que nós temos que cuidar uns dos outros.